E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Renê, professor de Física do Instituto Maria Auxiliadora de Rio do Sul. Estou aqui para dar umas dicas bem básicas para quem vai fazer o Enem na disciplina de Física, ou algumas dicas servem para Ciências da Natureza, né? Turn down for what? Primeiramente, o maior obstáculo do aluno, aquele que se preparou, aquele que estudou bastante, o maior obstáculo dele acaba sendo ele mesmo. Ele se impõe uma cobrança e a tensão dele aumenta. Às vezes, aquele aluno que não se preparou muito, ele não se cobra e acaba se saindo melhor do que aquele aluno que estudou bastante e fica se cobrando, cria uma tensão, resultado, acaba bloqueando alguma coisa na hora da prova. Então, primeira dica, mantenha calma. O que você estudou, o que você sabe, você sabe. Você simplesmente vai passar para o papel o que você tem na sua cabecinha. Tranquilidade, calma, certo? Segunda dica, leia com bastante atenção a questão e relaciona o assunto principal, aonde você deve estabelecer o seu foco. Por exemplo, a questão trata de movimento. Ótimo, movimento. Aí foca em movimento que as ideias vão fluindo. Você vai se recordando do que você estudou. E aí, movimento. Tem variação de velocidade? Se tem variação de velocidade, envolve aceleração. Já puxa a questão de aceleração. Envolveu massa? Vai envolver força. Puxa a questão da força. Essa força é única ou tem duas forças em questão ou mais? Força de atrito, por exemplo, daí eu devo calcular o quê? Força resultante. Esse movimento é na horizontal ou na vertical? Na vertical eu devo levar em consideração a gravidade. E se for inclinado? Inclinado, lembre-se, Px dá movimento, Py aplicado ao plano. Relaciona primeiro, identifica o assunto principal e aí foca nele. Fica mais fácil de lembrar dos conceitos e da parte numérica. Terceira dica, lembre-se, às vezes nas palavras está incutido um dado numérico. Aí você diz assim, mas eu li a questão e não tinha velocidade inicial. Mas na questão dizia que o corpo estava em repouso. Corpo em repouso, velocidade nula, ou se tratar de energia, energia cinética nula. Então às vezes um dado numérico está incutido numa palavra. Movimento progressivo, por exemplo, velocidade maior que zero, posições aumentam no decorrer do tempo. E aí trata de aceleração. Ele fala que o módulo da aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, mas essa aceleração é positiva ou negativa? Dá uma olhada na velocidade. Se a velocidade for positiva e ele estiver freando, obviamente a aceleração vai ser negativa. Velocidade e aceleração com sinais opostos. Todo vetor é representado por uma flecha, então quando tratar de grandezas vetoriais, dá uma olhadinha no tamanho da flecha que está desenhado. Por quê? Vulgarmente falando, o tamanho da flecha que está desenhado representa proporcionalmente a intensidade do fenômeno em questão. Dá uma olhadinha, quando tratar de vetor, tiver representado um vetor, dá uma olhadinha no tamanho dessa flecha. O tamanho dessa flecha representa a intensidade do vetor. Às vezes você pode tirar uma dúvida, esclarecer alguma coisa olhando por esse ponto. Nunca subestime uma palavrinha no texto. Essa palavrinha pode trazer um dado muito importante que vai influenciar em muito no resultado final. Como falamos até agora, às vezes na palavrinha tem alguns dados numéricos que você não tem como entender ou resolver a questão sem esse dado. Olha só um exemplo. No Enem de 2017, na questão 108, dizia o seguinte, a resistência elétrica é quadruplicada. E aí você resolveu, foi lá no gráfico, tirou seus dados, mas esqueceu que a resistência é quadruplicada. Então, mais uma palavrinha que acaba mudando o resultado final. Dica número 4. Na hora que você estiver estudando, é muito importante entender o significado de uma fórmula, porque às vezes a fórmula ela vem junto na questão e ela traz algumas letras diferentes do que você está habituado a trabalhar. Por exemplo, dilatação superficial. Alguns autores, alguns professores tratam de ΔS, variação de superfície. Outros professores tratam de ΔA, variação na área. São sinônimos nesse caso, têm o mesmo significado, mas usam letras diferentes. Questão de posição. É tradicional o uso do S, ΔS, S, S0, mas alguns autores já iniciaram há algum tempo tratar de X, ΔX, X, X0. Então, a letra muda, mas o significado dela é o mesmo. Por isso que é muito importante você entender a fórmula. Grandezas proporcionais, inversamente proporcionais, o porquê de uma constante, de onde que ela vem, porque às vezes a fórmula vem explícita para você e não são as letras que você usa normalmente, resultado, acaba não entendendo a fórmula. Então, não é simplesmente olhar para a fórmula e tentar decorar ela. Tenta entender o que ela significa. Junto do significado da fórmula estão, inclusive, vários conceitos do fenômeno em questão. E por fim, é claro, aquele companheiro de todo o aluno que vai fazer o Enem, o chutinho quando necessário. Importante que você leia todas as questões da prova.
vai lendo, vai resolvendo aquelas que você acha que tem condições de resolver, que você tem certeza. E se você leu uma questão uma vez, duas vezes, e você achou ela bastante difícil, coloca um ponto de interrogação e segue. Senão vai faltar tempo para você chegar ao final da prova. E de repente você tem a necessidade de dar um chute lá no final em questões que você consegue resolver, que você sabe. Então coloca um ponto de interrogação e não perca muito tempo nela. Pega e vai até o final da prova. Se for necessário dar um chutinho, depois você volta e acaba chutando a questão que você tinha dificuldade de resolver e não uma que de repente você tem certeza da resolução. No caso de ter que dar o chute, nas questões mais complexas, tem alguns dados que podem ser levados em consideração. Veja bem, na parte de Ciências da Natureza do Enem 2014, o gabarito oficial trouxe o seguinte resultado. Letra A, 8 questões. Letra B, 10 questões. Letra C, 7. Letra D, 12. E E, 8. No Enem de 2015, também na parte de Ciências da Natureza, 45 questões, foram 9 questões para cada alternativa. A, B, C, D, E, cada uma delas tiveram 9 questões. No Enem de 2016, das 45 questões, tivemos letra A, 8 questões, B, 10, C, 10, D, 9 e na letra E, 8 questões. Então já deu para perceber que a gente tem uma média de 9 questões para cada alternativa. Então você resolveu as questões. Outra vantagem de você deixar para trás aquelas que você tem dúvida ou que são difíceis no seu ponto de vista. Quando você passar para o gabarito, daí você olhou letra A, de repente você tem 12 alternativas A e são dentro daquelas que você tem certeza do que resolveu. É óbvio que você não vai ir lá naquela que você colocou o ponto de interrogação e dar o teu chute na letra A. Então lembre-se disso, a não ser que saia da sequência que vem acontecendo, mas uma média de 9 questões para cada uma das alternativas. E aí na hora que você passar para o gabarito e sobrarem 2 ou 3 questões para dar o seu famoso chute, leva isso em consideração. Alguma das alternativas você colocou, deu apenas 3 ou 4, então as possibilidades são maiores de que aquela alternativa também seja levada em consideração na hora do chute. Espero ter ajudado. Boa sorte para vocês e até mais!